você sobre a unidade no corpo de Cristo. Sabe que o Espírito de Deus, Ele quer se envolver, Ele quer manifestar, Ele quer realizar coisas grandes. E para mim e para você, que o que nós entendemos a ser coisas grandes é Deus nos usar e eu orar pelo morto e Ele levantar. Isso é grande. Mas também é grande quando eu saio do meu canto, num momento de comunhão, num momento de unidade. Eu não sei o que está se passando na vida do meu irmão, você não sabe o que está passando na vida do seu irmão, mas Deus sabe, e Deus vai usar você de uma forma tão simples, que para você é simples, mas para Deus é poderosa no reino do Espírito. Vai quebrar barreiras, vai quebrar coisas espirituais, e você decide sair, e quando você chega lá e dar o abraço, você presencia a Deus operando milagre, a lágrima descendo do rosto do teu irmão, porque era isso que ele só precisava, era só de um abraço, era só de dizer: nós estamos aqui contigo, nós te amamos em Cristo Jesus. Sabe, irmão, eu estou alegre com o crescimento da igreja, mas ao mesmo tempo vem com a preocupação, entre aspas, para que a igreja não venha perder a sua essência, a sua identidade. Que ela nunca perca a sua essência, a sua identidade de quem ela é em Cristo, porque ela foi escolhida por Cristo. Aleluia! E Paulo, quando começa a falar sobre a unidade no corpo de Cristo, em Coríntios, em Colossenses, no livro de Efésios, Paulo vai começar a falar sobre o poder da unidade. E quando nós falamos de unidade, hoje à tarde eu estava conversando, eu estava partilhando uma palavra com o pessoal do evangelismo, falando sobre ideias. Ideias, ela tem poder quando são transformadas em palavras, palavras em ações. E sabe que unidade foi uma das ideias de Deus? Amém. Foi umas, não foi a única. É por isso que o diabo, ele tem tentado disseminar isso no corpo. Partidarismo, divisão, tem colocado às vezes soberba. Porque quando eu medito, quando eu leio, quando eu observo a palavra do Senhor, Paulo tratando com a igreja de Corinto, a igreja de Corinto ela crescia numa proporção poderosa, mas ao mesmo tempo ela estava perdendo a essência. E é isso que Deus quer tratar comigo, com você nessa noite. Amém. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando, nós estamos progredindo, mas nunca se esqueça de quem você é. Não perca a sua identidade em Cristo. Não menospreze as pessoas que entram pelaquela porta, independentemente de como ela está. Não permita que o diabo quebre a unidade que você tem com o seu irmão. Aleluia. Porque vamos crescer muito mais. Mas na medida que crescemos em quantidade, temos que crescer em unidade. Na medida, alguns amém. Na medida que crescemos em quantidade, temos que crescer em unidade. Porque andam junto. Não há crescimento se não tem unidade. Aleluia. Não há crescimento, irmão. Então, unidade foi uma ideia que nasceu no coração de Deus. E Deus não só teve a ideia. Deus ele não só idealizou, ele não só pegou um projeto, escreveu e deixou como projeto. Não, ele idealizou. Ele transformou ela em palavras, e em palavras depois em ações. E ele compartilhou essa ideia. Ele compartilhou essa ideia de unidade. Que ela diz que o poder que há na unidade. Por isso que nós falamos que Deus, onde há unidade, Deus ordena bênção. Mas aonde há, me diz, partidarismo, Deus não vai liberar a sua bênção. Nem porque Ele não queira. É por falta da irreverência para com Ele. É por falta da falta da humildade, da indiferença, da divisão, do partidarismo. Impede de Deus fazer o negócio crescer. E é isso que eu digo a você. Quando lemos Paulo falando em 1 Coríntios 12, Paulo vai pegar algo figurativo. Paulo vai falar de figuras do corpo humano.
da mão, assim como a mão não pode dizer que necessita do pé. Antes, há necessidade um do outro. Sabe, irmão? E Paulo, quando vai escrever para Efésios, que tanto em Coríntios como em Efésios 4, 11 em diante, que Paulo começa a compartilhar sobre os dons ministeriais, Paulo começa a compartilhar e falar sobre os 5 dons ministeriais, mas na frente Paulo diz, é para o crescimento do corpo. É para o crescimento do corpo. Não é que o evangelista é melhor do que o pastor. Não é que o pastor é melhor do que a mestra. Não, tudo isso é para um só fim, para um só objetivo. É para que o corpo cresça na instrução da palavra e na unidade. Amém. E nós precisamos, irmão, permanecer. Um amém. Obrigado, irmão. Nós precisamos permanecer nos princípios, porque, glória a Deus, eu sempre falo isso aqui, nós somos reconhecidos por uma igreja que ama. Amém. Por uma igreja que anda em unidade. Amém. Tive a oportunidade de estar em um transporte, num ônibus, e pessoas que visitaram falando da nossa igreja, nem sabiam que eu era daqui. Aleluia. Agora, com o crescimento dessa obra, eu tenho percebido algumas coisas, porque na medida que nós crescemos, na medida que nós decidimos andar em unidade, nós não podemos ficar dispersos, nós não podemos deixar de vigiar, porque nós temos um adversário que sempre vai estar disseminando em nosso meio coisas para que venham quebrar o poder da unidade. E isto, irmão, a igreja precisa estar atenta. A igreja não pode estar dispersa, porque, glória a Deus, que hoje nós temos uma igreja em Campo Grande e virão muitas obras. Vem Caixa d'Água, vem Alta Bondade, Alta Conquista. Vem muito mais, muito além, Deus vai nos levar. Amém. Mas até que nós cheguemos lá, perseveremos na unidade. Amém. Até que nós alcancemos, perseveremos na unidade. Porque se não tem unidade, não vai haver abenço. E eu ainda nem entrei na administração, eu estou só falando com você. Isso é só a introdução. Por que isso, irmão? Porque uma coisa ou outra, às vezes pessoas comentando, pessoas falando, não porque isso, não porque aquilo. Não, irmão, somos um só corpo, Campo Grande, Vila Popular, é um só corpo. Amém. É um só corpo. Agora eu fico imaginando quando nós alcançarmos Caixa d'Água, e em Caixa d'Água for o pastor lá, Wagner. Eu fico imaginando quando nós alcançarmos a Alta Bondade, e Deus colocar Marcelo como pastor de lá. Aí eu fico imaginando quando Deus começar a fazer uma obra lá em Bibiribe e colocar o pastor Edilson lá. Porque na medida que a igreja de Corinto crescia, Paulo estava acompanhando o crescimento dela e Paulo percebeu que o povo de Corinto crescia em quantidade, mas estava perdendo as qualidades. E ele traz a igreja, olha, o irmão, o pé não pode dizer a mão que não necessita. Assim como eu preciso de Fagner precisa de mim. Amém. Assim como eu estou aqui ministrando, eu preciso que amanhã você esteja aqui ministrando para mim. Amém. Porque isso é que vai gerar o crescimento da obra do Senhor. Isso fala de respeito e unidade. Amém. Estava partilhando hoje à tarde sobre isso, sobre ideias. Agora nós precisamos agarrar essas ideias com unhas e dentes. Eu esqueço até a administração para seguir os temas. Precisamos agarrar a ideia com unhas e dentes. A ideia da unidade. A ideia de promover um ao outro.
a ideia de promover uns aos outros. Amém. Porque Paulo, quando está tratando sobre os membros do corpo de Cristo, Paulo vai chegar em uma parte que ele fala daquele membro que é o mais fraco, mais desprezado. A esse devemos honrar mais ainda. Amém. Porque só queremos honrar o evangelista? Porque só queremos honrar o pastor, a mestra? Ei, honra o teu irmão que senta ao teu lado, da mesma forma. Aleluia. O teu pastor. Amém. Aleluia. Eita, papai. Sabe, irmão, honra ele. Honra a unção que está sobre a vida dele. Amém. Se você disser a mim que não consegue, irmão, mas é diferente, é não. A mesma unção que está sobre o pastor, sobre o evangelista, está sobre a vida do teu irmão. A única, que eu posso dizer, diferença estão no cargo dos compromissos, das responsabilidades, que são maiores, mas a unção é a mesma. Aleluia. E Paulo começa a instruir, a falar sobre essa questão da unidade. E eu estava falando para o evangelismo hoje, precisamos agarrar essa ideia. Não ria não, qual que eu vou fazer aqui não, viu? Se você rir, eu vou pegar você. Não estou querendo exaltar o diabo, mas as pessoas do mundo, eu não sei você, eu digo você, eu me coloco. Eu, quando era do mundo, as pessoas tinham ideias de unidade, ideias malignas. E eu te dou um exemplo dela. O camarada não tem dinheiro, o camarada não tem nada para iniciar o bloco de carnaval, ele só teve a ideia. E ali ele tem um amigo mais próximo, tem outro amigo mais próximo, e ele chama aquele amigo, vamos nos unir, vamos formar um bloco. O cara não tem recurso nenhum financeiramente. E eu não sei você, Sai de porta em porta. mas antes eu era assim. Eu não poderia ver o cara com uma lata de tinta na mão batendo, o estandarte no pedaço de vassoura com a garrafa pendurada, eu ia atrás. Eu comprava a ideia. Mas os caras estavam com um propósito errado. Se unia de uma forma que não tinha vergonha. E na casa do vizinho, tu pode dar 10 reais para a gente formar um bloco, a gente vai fazer uma camisazinha para uma mão de vaca. Não tinha vergonha de ir de porta em porta. Aí Deus traz uma ideia sobrenatural, poderosa para mim e para você. Aleluia. Aleluia. A ideia do poder, o poder que há na unidade. Deus nos dá um exemplo. Quando lemos Gênesis capítulo 11, o povo lá da Torre de Babel propôs no coração, se uniram, disse, vamos fazer uma torre que vai atingir o céu. Propósito. Intenções erradas. E se Deus não desse e confundisse a linguagem do povo, aonde eles não iriam chegar? Irmão, você pode dizer, o que isso tem a ver com unidade? Amém. Porque temos uma ideia que foi transformada em ações, e ações que foram transformadas em palavras que foram partilhadas comigo e com você. Essa ideia começou com hoje são milhares. Aleluia. Quantas igrejas não temos no mundo? Quantos missionários, evangelistas, profetas temos espalhado no mundo? Aí Deus agora traz para a igreja, na consciência da igreja, o propósito da igreja, para que ela cresça, para que ela avance, para que ela tenha um bom progresso, é debaixo de unidade. Ele diz, é bom, ó quão bom e suave é, que os irmãos estejam, é como óleo que desce pela cabeça, vai pela barba até a orla. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Eu vou dar um exemplo. A barba, eu vou pegar o exemplo do pastor. E as vestes, a igreja. Amém. Simples. Tão simples. Ele deu a ideia. Ele partilhou. Agora você precisa agarrar a ideia com um incidente. De
ideia com toda a sua força. É quando, sabe como é que eu defendo a ideia? É quando eu vejo o diabo querendo disseminar no meio fofoca, divisão, partidarismo. Eu digo, ei, rapaz, isso está errado. A Bíblia diz que eu devo andar na unidade, amar uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. E por que você ainda não comprou essa ideia? Por que você não comprou a ideia de compartilhar sobre a unidade do corpo de Cristo lá fora? Por que você não comprou essa ideia e quando o diabo tentou quebrar o seu relacionamento com o teu irmão, você orou e quebrou aquela barreira e foi lá e liberou perdão? Nós não somos perfeitos, irmão. Ninguém aqui é perfeito. Mas a gente não pode permitir que o diabo esteja sempre disseminando essas coisas no nosso meio. Não é porque nós não somos perfeitos que nós não podemos andar em um nível de perfeição. Vou deixar Deus falar. Porque é isso. A igreja está avançando, a igreja está expandindo, a igreja está crescendo. Projetos, direções, visões estão vindo, novas direções. Mas a igreja ainda não comprou a ideia. Sabe, quando eu compro a ideia, eu defendo ela com os identes. Sabe o que é defender com os identes, irmão? Eu não tenho tempo para ressentimentos, eu não tenho tempo para conversas alheias, eu não tenho tempo para estar minando a visão, falando contra ela. Amém. Aleluia. Eu nem sabia que Deus ia falar isso. Mas ele já sabia, é verdade. Porque comprar, irmão, a ideia e colocar ela na prática, disseminar a unidade, é fazer o que Neemias fez. E sabe que às vezes, para que você venha andar na prática da unidade, exige que você saia da zona de conforto. Vai exigir que você saia da zona de conforto. Vai exigir que você abra mão dos seus próprios interesses para promover o interesse de outros. Amém. Neemias estava em uma posição, começou como copeiro, de copeiro passou para governador. Mas quando ouviu falar e a ideia que as muralhas de Jerusalém tinham sido derrubadas e o povo de Deus, metade aprisionado e metade disperso, fugiram, ele agarrou a ideia com os dentes. A primeira coisa que ele fez, orou a Deus. Ele foi buscar direção a Deus. Como eu vou agir? E Deus deu a direção. Ele achou graça diante de Deus e diante do rei. E o rei percebeu. Não é assim? O rei percebeu, porque ele servia todos os dias à mesa do rei. E ele servia com excelência. Amém. Sabe que para servir até a Santa Ceia, meu irmão, deve haver unidade. Amém. Porque é a mesa do rei dos reis. Sabe que o rei, ele percebe que você está até servindo a mesa de uma forma diferente, assim como o rei percebeu que Neemias, o semblante de Neemias tinha caído. Mas Neemias defendeu, agarrou a visão. Neemias saiu da zona de conforto, irmão, para promover, para trazer de volta a unidade, para unir o povo, para motivar o povo, para coordenar o povo a voltar a Jerusalém e reerguer as muralhas. Aleluia, glória a Deus pelo silêncio. Isso quer dizer que você está recebendo. Amém. Ele já começou a agarrar. Amém. Isso é bom. Ele trouxe, ele pediu ao rei as cartas para que passassem regiões. E quando ele passou, que chegou em Jerusalém, que ele se deu com a tremenda destruição. Logo ele teve ideias, teve direções, visões.
correu atrás daqueles que estavam dispersos. Agora você acha que foi fácil? Você acha que isso foi de um dia para o outro? Você acha que eles conseguiram achar luz ali? Olha, vamos botar, vamos construir a muralha. Não! O povo estava com medo. O povo estava sem perspectiva, sem fé, sem esperança. Outros estavam encarcerados. Mas ele conseguiu trazer de volta esta unidade. Na medida que ele foi encontrando, ele foi ensinando, ele foi fortalecendo, ele foi aconselhando, ele foi supervisionando, ele foi instruindo. E quando menos espera, agora está o povo o quê? Fazendo a obra. E na medida que as muralhas cresciam, o povo ia ficando um distante do outro. E isso era uma brecha para o seu adversário, porque existia Sanbalate e Tobias, que sempre queria quebrar a unidade, que menosprezou Neemias e o povo, dizendo: será que esses tão desprezíveis judeus construirão, levantarão do pó das muralhas que foram queimadas, vindo uma pequena raposinha? O que a raposinha faz dentro da vinha? Um buraquinho ali, um buraquinho aqui, ela sai cavando. E quando você menos espera, ela deteriorou toda a vinha. Sabe, irmão? Dentro da unidade, agarre essa visão, irmão. Agarre ela com os dentes. E não permita que as pequenas raposinhas venham disseminar, quebrar, influenciar e colocar divisão dentro do corpo. Porque os mesmos que se levantaram lá na frente reconheceram que a obra não era de Neemias. Aleluia! Eles olharam lá na frente e disse que não havia mais brecha, na outras versões de rupturas. Rupturas era que não tinham brecha, oportunidades. Mas dentro desse texto também eu vejo algo, que Sanbalate e Tobias conseguiram comprar alguns que estavam dentro. Mas só que Deus revelou para Neemias. Profetas chegaram lá para profetizar o contrário àquele poder, aquela unidade que havia no povo. Mas Deus já tinha revelado para ele. Com isso eu e você aprende algo, irmão. Na medida que nós estamos crescendo, que nós estamos avançando, nós temos que ouvir a voz do pastor. Porque Neemias, quando viu que a muralha crescia, o povo está distante, ele trouxe o povo para uma reunião e disse: olha, a obra ela é extensa, é grande, e nós estamos distantes uns dos outros. E se os nossos adversários nos atacarem, eles vão nos pegar de surpresa. O sinal é este: quando ouvides o som da trombeta. Vos agrupeis. Sabe o que eu e você precisamos fazer? É ouvir a voz do Supremo Pastor. Se ele está falando para você nessa noite sobre o poder da unidade, é porque ele sabe como a sua igreja está andando. E se eu fosse você, eu ouvia a sua trombeta. Ou você está querendo fisicamente que eu ouça uma trombeta e pão? Não. Quando eu ouvir uma trombeta, eu ouço a voz de Deus. Essa não é a minha vontade, filho. Haja assim. Quebre essa divisão. Quebre o poder da divisão. Você tem o poder para promover a unidade. Aleluia. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Nós estamos crescendo. Amém. Nós estamos avançando. Amém. Mas precisamos estar conectados com o Espírito de Deus. Precisamos regar e valorizar e perseverar essa essência. E nosso irmão, meu irmão, como é bom estar junto com você. Como eu me alegro ver a sua presença aqui nessa noite. Não é o irmão, passou 2, 3 domingos sem vir, olha, chegou o visitante. Não. Isso não é promover unidade.
Você nem sabe porque ele não veio domingo retrasado ou passado. Quem promove a unidade, irmão, se preocupa. Mesmo não senti a sua falta, mas eu orei por você. Você é importante para mim. E me alegro ver você hoje à noite aqui, porque eu sei que foi fruto da minha oração. Não perca essa essência, irmão. Não perca a sua identidade. Não deixe o diabo disseminar coisas no teu coração que não vem do coração de Deus, que não é a vontade de Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Aleluia. Deus é bom. 12. Quantos abriram, digam amém. Amém. Quantos não abriram, digam eu vou para o céu.